Oi, meu nome é Larissa, eu tenho uma loja de roupas femininas em casa e no vídeo de hoje, como vocês já viram pelo título, eu vim contar pra vocês os erros que eu cometi quando eu abri a minha loja física. Então, os erros que me levaram à falência, porque sim, gente, pra quem não sabe, eu já tive uma loja física e, infelizmente, ela faliu. Então, como eu não quero que você cometa esses erros, eu vim fazer esse vídeo aqui pra te ajudar. Como sempre, eu já quero começar pedindo desculpas pelo barulho do ar-condicionado, mas como vocês sabem, aqui na minha cidade é muito quente, é impossível gravar sem ar-condicionado, então desculpa. Sem mais enrolação, bora pro vídeo então. Bom, gente, se vocês ainda não viram, tem um vídeo aqui no canal que eu conto a minha história com a loja, né? A loja atual no caso, mas nesse vídeo eu falo sobre a loja anterior. E nesse vídeo eu falo que eu abri a loja durante a pandemia. A loja que eu falo, a Império Store, tá? Que foi a minha loja física. Agora eu tô com a Uzi Burguesinha, que é uma loja em casa, tá? E nesse vídeo eu vou me referir à Império Store, a loja física. E eu abri então, gente, a Império Store durante a pandemia e esse foi, assim, eu acho que um dos meus principais erros, tá? Para muitos outros comércios, a pandemia ajudou. Teve outras meninas também que escreveram aqui nos comentários que elas venderam muito bem durante a pandemia, mas comigo aqui na minha cidade não foi o que aconteceu. Eu vendia relativamente bem, mas não tão bem para pagar aluguel e para pagar as minhas contas, porque eu não tinha como não tirar salário, né? Eu tinha que pagar a energia de casa, energia da loja, aluguel da loja, comprar comida, enfim. E talvez se eu não precisasse tirar salário e etc, e ficar realmente só reinvestindo, talvez a loja teria ido para frente. Mas a pandemia quebrou muito as coisas, viu? Porque igual eu falei, eu vendia, mas não o suficiente. E eu inaugurei a loja, gente, em agosto de 2020. Se eu tivesse deixado para abrir a loja lá pela metade do ano, mais ou menos, de 2021, talvez as coisas teriam sido diferentes. Mas enfim, foi um erro que eu cometi. O segundo erro que eu cometi foi a escolha do ponto. E olha que eu pesquisei, gente. Eu pesquisei. Eu sabia que a gente tinha que considerar até a posição do sol que bate ali, porque se bate muito sol naquele lado, as pessoas não vão andar nesse lado da rua, vão andar do outro lado porque tá sombra. Enfim, eu pesquisei, eu sabia de todos esses detalhes para se alugar um ponto, mas eu queria um valor que não fosse tão alto, então o meu aluguel ele não era muito alto, ele era ali mais ou menos R$1.000, tá? O que pra mim já era alto por conta das vendas. E eu levei muito em consideração ter um lugar que já estivesse mais ou menos bonitinho. Por exemplo, eu queria forro de gesso, eu queria que tivesse uma vitrine legal, eu queria que tivesse um piso ali mais ou menos bonitinho, que as paredes não estivessem tão feias, eu queria um banheiro que tivesse legal, mas mesmo assim ainda tive que fazer uma reforminha aqui e outra ali. E o ponto que eu escolhi, gente, tinha muito fluxo de carro naquela rua. Naquela rua passava muito carro, mas passava pouco pedestre. Então acabou que a loja, ela vendia muito mais pelo Instagram do que as pessoas passando na frente e, vou parar nessa loja, vou entrar nessa loja. Ela só tinha uma localização melhor do que, por exemplo, a minha casa hoje. As pessoas, as minhas clientes, geralmente elas não vêm aqui porque a minha casa é muito longe do centro e a minha loja, ela ficava no centro. Não na rua principal, mas ficava, tipo, colado ali na rua principal. Então, as pessoas me descobriam no Instagram e iam até a loja. Mas hoje em dia, por exemplo, pra mim alugar um ponto é realmente só se for na rua principal. É melhor eu aguardar, ter condições de pagar um aluguel um pouquinho mais caro, mas que seja em uma rua que tenha muito fluxo de pedestres e que esses pedestres que passam nessa rua vão querer entrar na minha loja, porque também os pedestres que passam ali, eles têm que ter a ver com a minha loja. Então, eu não vou abrir a loja, por exemplo, em uma rua que passe muito pedestre, mas que os pedestres que andam ali não têm a ver com a minha loja. Por exemplo, não tem a ver com o ticket que eu vendo na loja e etc. Apesar que eu não trabalho com um ticket muito alto. Mas acho que deu pra vocês entenderem, né? Então, essa questão do ponto, sem dúvida, também foi crucial pra minha falência, tá? Eu, infelizmente, escolhi um ponto errado.
O terceiro erro que eu cometi quando eu abri a minha loja foi não ter ido no Brás presencialmente para fazer as minhas compras. E por que eu falo isso, gente? Eu não tinha experiência, eu não conhecia direito de tecido. E às vezes os tecidos até que eu conhecia, tava lá escrito, sei lá, que era canelado, mas aí chegava, era um canelado fino. Ou então era uma viscose, mas era uma viscose que, sei lá, ficava transparente. Então eu tive muito erro na minha primeira compra. E muito desses erros teria sido evitado se eu tivesse ido lá pessoalmente. Porque eu teria tocado no tecido, eu teria visto o acabamento. Porque em foto não é a mesma coisa, gente. Ainda mais a primeira compra, que mesmo indo lá tem erro. Porque às vezes a gente traz coisa errada mesmo, mas alguns erros básicos que vieram nessa minha primeira compra teriam sido evitados se eu tivesse ido lá. Então por conta disso, eu não aconselho você fazer a sua primeira compra de forma online. Eu prefiro juntar um pouquinho mais de dinheiro e ir pessoalmente. Essa é a minha visão. Então eu tenho peças encalhadas da minha primeira compra até hoje, para vocês terem uma noção. 3 anos depois, eu ainda tenho peças da minha primeira compra. E essas peças, gente, eu já fiz promoção com valor abaixo do preço de custo e não saiu, por incrível que pareça. Muitas dessas peças eu até doei também. Aí, mas por que, Larissa, que você não foi lá? Porque o Brás estava fechado, gente. Não tinha a opção. Eu até tinha uma passagem paga que a companhia, né, cedeu eu remarcar ali com prazo até de 1 ano, por conta da pandemia, e eu acabei remarcando e eu viajei, acho que foi no comecinho de dezembro, para trazer novidades pro final do ano. E nessa compra que eu fui até lá, não sobrou quase nada, gente. Então, por isso que eu falo, se eu tivesse ido no Brás na minha primeira compra, eu teria evitado isso. E a primeira compra, geralmente, que a gente faz, também ela é de um valor maior, né? Então, na minha primeira compra, por exemplo, eu comprei um valor maior que essa outra compra que eu fui para final de ano. Então, imagine, um valor maior sendo aplicado de forma errada, vindo cor errada, vindo tecido que você acha que é uma qualidade e é outra. Eu recebi peça furada, rasgada, mal costurada, faltando botão. Então, a primeira compra, prestem muita atenção nela. Cuidem muito da primeira compra. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal dando dicas para vocês para a primeira compra, tá bom? E o quarto erro foi não ter estruturado melhor a minha primeira compra. Como assim, Larissa? Você não fez uma lista e tal? Gente, eu até fiz. Mas como eu não entendia direito, eu não estruturei melhor essa primeira compra. E em que sentido? As minhas peças, elas não combinavam entre si. Então, eu tinha blusas que não combinavam com a parte de baixo. Eu comprei pouca parte de baixo também. Então, esse também foi um erro, assim, bobo, que poderia ter sido evitado. Inclusive, nesse vídeo que eu dou dicas pra vocês, eu falo que uma boa ideia é você fazer a sua primeira compra baseada em coleção, por exemplo. Porque em uma coleção, você tem que estruturar ela muito bem. Você tem que combinar as cores e etc. E aí, não tem como as peças serem desconexas, né? Então, em uma coleção, as peças, elas têm que combinar entre si. Elas vão montar looks, entendeu? E o próximo erro foi comprar peças acima do valor de mercado. Por exemplo, esse cropped aqui. Vamos supor que eu paguei R$35. Um exemplo, tá? Fictício. Mas, na verdade, ele valia 30 ou 25. E eu não tinha noção disso. Então, eu cometi alguns erros também em relação a isso. E aí, acabou que o valor depois de venda ficou mais caro do que o normal, do que as pessoas vendiam aqui na minha cidade. E eu tive que diminuir a minha margem de lucro por conta disso. Por isso que eu falo, vá até o Brás na sua primeira compra e não compra na primeira banquinha que você vê. Pergunta ali o valor daquele vestido, depois você vai em outra banquinha, pergunta o valor, pra você entender se aquele valor ali realmente é o valor de mercado ou se estão te cobrando mais caro. E se tiver muito abaixo, analisa também as costuras, os detalhes dessa peça, porque não leva muito em consideração também só valor baixo, tá? Leva em consideração também se a peça tem uma qualidade. Então, esse erro também era outro que poderia ter sido evitado. Próximo erro, investir muito em infraestrutura e reforma. Por que eu sempre falo para vocês, gente, mercadoria é a melhor opção. Infraestrutura vocês vão investindo depois. Então eu quis começar com uma loja pelo menos, mais ou menos.
E a minha loja, ela era linda, só que, gente, reforma gasta. Eu paguei, por exemplo, o menino do gesso pra poder fechar uma parte lá que eu não queria que tivesse aberta. Eu fechei uma janela também ali com gesso. E isso já gasta dinheiro, entendeu? Aí, por conta disso, eu tive que pintar o ponto todinho, sendo que ele já tava pintado. Então, assim, pra que eu fui fazer isso? Eu poderia muito bem ter economizado aí, porque só aí rodou, no mínimo, uns R$1.500. E esses R$1.500 de roupa teria me trazido muito mais resultado. Outro erro também que eu cometi, que tá ligado com o erro anterior, é investir muito em frufrus. Como assim, Larissa, frufrus? Por exemplo, no vídeo tour eu mostro pra vocês que eu tenho uns lustres aqui. Eu comprei esses lustres lá naquela época de quando eu abri a loja. E rodou aí, gente, uns R$700 de pendente. Né? Porque nem é lustre, na verdade, é pendente. E eu queria, porque queria ter esses pendentes na minha loja. E no final das contas eu só coloquei 3, nem consegui colocar o principal no meio. E pra quê, gente? R$700 investido nisso. Não tem porquê. Hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus, Larissa, como assim? Entendeu? R$700 de roupa era melhor do que ter investido em frufru. Eu comprei bandejinha, rose gold, porque eu queria que combinasse. Eu comprei uns potinhos rose gold pra colocar ali uns negocinhos que eu queria. Pra quê? Entendeu? Não tinha necessidade na época. Infraestrutura, frufru, reforma, a gente vai fazendo aos poucos. A não ser que vocês realmente tenham condição, gente. Eu não tinha, entendeu? E tava investindo nisso. Então é por isso que hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus, como assim? Porque eu não tinha condição e eu tava investindo errado. E junto com os frufrus, gente, entra a parte de papelaria também, tá? Entra a parte de embalagem, você investir muito em embalagem, etc. E outro erro agora que eu cometi foi não ter investido em segurança. O dinheiro que eu gastei investindo em reforma, em frufru, em coisas que não deveria ter sido desperdiçado dinheiro, era melhor eu ter investido ou em mercadoria, em roupa, ou então em segurança. E por que eu falo isso? Eu fui roubada 2 vezes na loja, tá? Se eu tivesse uma câmera, um alarme, alguma coisa assim, talvez teria sido evitado. A primeira vez que eu fui roubada, pra vocês terem noção, foi 2 dias antes da minha inauguração. Eu não tinha nem inaugurado e a minha loja foi roubada. E já me deu um prejuízo. E aí eu tinha um único dinheirinho ali guardado, que era pra mim pagar o aluguel, né, do mês seguinte. E também eu ia investir em influencers. E eu fui roubada, eu tive que pegar esse dinheiro e mandar fazer uma grade pra loja. Pelo menos a grade. E eu não consegui colocar alarme ou câmera, mas eu deveria ter investido nisso. Então, antes de eu colocar as roupas lá, eu teria que ter colocado a grade ou ter alugado um ponto que já viesse com a grade, ter colocado ali câmera de segurança, um alarme, alguma coisa. Porque, igual eu falei pra vocês, além desse primeiro roubo, né, que foi 2 dias antes da inauguração, depois ainda me roubaram uma segunda vez. Mas isso é história para outro vídeo, se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu falo pra vocês, tá? E o próximo erro, talvez um dos mais cruciais, é precificação errada. Nessa loja, mesmo eu não tendo muitos custos, eu não tô trabalhando com o mínimo do mínimo da precificação, da margem de lucro e etc. Por quê? Porque eu já tô pensando que lá na frente eu quero sim ter uma loja física. Então, quando eu tiver a loja física, os custos vão aumentar. Então, já pensando nisso, agora eu não tô trabalhando com a margem mínima ali, eu tô trabalhando com uma margem média, digamos assim. Mas, gente, precificação, pesquisem muito sobre isso. Mas muito, markup, pesquisa tudo sobre precificação, porque isso realmente é um erro que pode te levar à falência, viu? E o último erro, gente, é não ter colocado uma meta de faturamento. Por exemplo, como eu não tinha muita noção de quanto que eu ia vender no meu primeiro mês, no segundo e etc, eu não colocava meta, porque na minha cabeça eu não tinha uma métrica. Mas eu deveria sim ter colocado meta, porque dessa forma eu teria feito ações e algumas formas de alcançar essa meta. E se eu não alcancei, depois no mês seguinte eu teria que fazer isso. Eu teria que dar um jeito, fazer uma ação, enfim, alguma forma de chegar naquela minha meta. Mesmo que a meta fosse baixa, eu deveria ter colocado metas.
porque pra mim o que entrava tava bom. E não é bem assim que funciona, né, gente? Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei demais. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário, escreve aí o que você quer ver aqui no canal, se você quer mais dicas, se você quer mais vlogs. E é isso. Eu espero muito que você tenha gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.